Olá! Nesse Deep Dive, a gente vai olhar mais de perto para dois artigos da Constituição de 88, que às vezes passam meio batido, mas são super importantes. Os artigos terceiro e quarto. Exato. Eles falam dos objetivos fundamentais da República e dos princípios das relações internacionais. Isso, e parecem só, sei lá, declarações de intenção, né? Pois é, mas na verdade eles são a base para um monte de decisão importante do STF, sabe? Afetam direitos aqui dentro e como o Brasil se posiciona lá fora. Ah, interessante. Nossa ideia aqui é justamente mostrar como esses artigos saem do papel, né? Usando a própria Constituição e o que o STF já decidiu sobre eles. Perfeito. Então vamos lá. Começando pelos objetivos do Brasil, o artigo terceiro. Isso. O artigo 3º ele traça as metas permanentes, tipo construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir desenvolvimento, erradicar a pobreza, diminuir desigualdade. E promover o bem de todos sem preconceito. Esse último inciso, o IV, parece que tem tido bastante destaque, né? Muito. Ele foi assim fundamental para o STF reconhecer a união estável de casais do mesmo sexo como família mesmo, sabe? Na ADI 4277, a DPEC 132. Sei. Aplicaram as mesmas regras da união estável comum, certo? Exatamente. Com base na dignidade da pessoa, na igualdade e, claro, nessa proibição de discriminação do artigo 3º IV. Isso até levou o CNJ a determinar que cartório não pode recusar casamento homoafetivo. E essa lógica de não discriminar foi além, imagino. Foi sim. Chegou nos direitos das pessoas transgênero também. Teve a ADI 4275, um recurso extraordinário, o RE 670.422, Uhum. que garantiram o direito de alterar nome e gênero no registro civil direto no cartório, sem precisar de cirurgia antes, nem de autorização do juiz. Nossa, direto no cartório facilitou bastante. Sim, foi um passo importante para a autonomia da pessoa. E depois ainda veio uma lei, a 14.382 de 2022, que simplificou mais o procedimento. E o mais doido é pensar que esses princípios tão gerais conseguiram mexer até em regra antiga lá do Código Civil. Pois é, aquela da separação obrigatória de bens para quem casa com mais de 70 anos, né? Artigo 1641. Essa mesma. Então, o STF declarou ela inconstitucional. Isso foi no ARE 1.309.642. E por quê? Qual foi o argumento? O STF entendeu que obrigar a separação de bens feria a dignidade e a igualdade, sabe? Era um preconceito com a idade, um etarismo, como se a pessoa mais velha não pudesse decidir sobre a própria vida financeira no casamento. Faz todo sentido. E como ficou na prática? A decisão não retroage, mas para frente quem tem mais de 70 pode escolher outro regime de bens, por pacto antinupcial, ou até mudar o regime depois de casar, com autorização judicial. Entendi. Bem interessante essa conversa da Constituição com leis mais antigas. Bom, saindo um pouco do cenário interno, vamos para o artigo 4º. Como o Brasil se relaciona com o mundo? Vamos lá. O artigo 4º lista os princípios: independência nacional, direitos humanos em primeiro lugar, autodeterminação dos povos, não intervenção, Defesa da paz, solução pacífica de conflitos. isso, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos e também a concessão de asilo político. É bastante coisa. Tem algum desses que gerou mais discussão ou aplicação prática relevante pelo STF? Olha, 2 pontos chamam mais atenção. Primeiro, é importante não confundir asilo político, que está lá no inciso X do artigo 4º, com o refúgio. Ah, tem diferença. Tem sim. O asilo político é uma decisão mais, digamos, discricionária do Brasil. É para quem sofre perseguição por opinião ou atividade política mesmo. Já o refúgio tem uma lei própria, a 9.474 de 97. Certo. E o refúgio é um direito que depende de critérios legais. A pessoa tem que demonstrar um medo real de perseguição no país dela por motivo de raça, religião, grupo social, opinião política ou se lá existe uma situação grave de violação de direitos humanos. Entendi. Um é mais político, o outro mais ligado a critérios legais de perseguição. E qual outro ponto importante? O repúdio ao racismo. A Constituição já fala, lá no artigo 5º, que racismo é crime que não tem fiança e não prescreve, né? Sim, isso é bem conhecido. Mas o STF foi além na interpretação.
Naquele caso famoso do Ellwanger, um HC, o 82.424, decidiu que antissemitismo também é racismo. Ah, lembro disso. Depois, mais recentemente, na DO 26 e no MI 4733, o STF equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo. Isso enquanto o Congresso não faz uma lei específica, né? Certo, para garantir a proteção. Ainda teve o HC 154-248, que disse que a injúria racial também é imprescritível, como o racismo, o que, aliás, virou lei depois, em 2023, com a Lei 14.532. Muita evolução na interpretação do que é racismo, então. E para fechar, uma dúvida comum sobre estrangeiros. Ter filho brasileiro ou ser casado com brasileiro, isso blinda a pessoa de qualquer medida de retirada do país? Olha, protege sim, mas contra a expulsão. A expulsão é aquela medida administrativa, tipo, para quem cometeu alguma infração grave ou está irregular aqui. A lei de imigração e até uma súmula antiga do STF, a súmula 1, protegem a família nesse caso. Ah, então não é uma proteção total. Não, total. Essa proteção da família não impede a extradição, por exemplo, que é quando o outro país pede para o Brasil entregar a pessoa para responder processo ou cumprir pena lá. São coisas diferentes. Expulsão é uma coisa, extradição é outra. Entendi a diferença. Bom, então fica muito claro que esses artigos 3º e 4º, eles não são só palavras bonitas, né? São ferramentas vivas. Exatamente. São usadas o tempo todo para concretizar os valores da Constituição, para defender direitos, para atualizar leis antigas e para guiar a posição do Brasil no mundo. E fica aí uma provocação final, né? Pensando nos desafios de hoje. Inteligência artificial, mudanças climáticas, direitos digitais, coisas que nem se imaginava em 88. Pois é. Como será que esses mesmos objetivos e princípios fundamentais vão ser interpretados e aplicados para essas novas questões no futuro? É algo para a gente continuar pensando.